Olá, seja bem-vindo ao último episódio da série Perdão, a Revolução que Falta. Neste dia nós iremos aprender sobre o tema Perdoados para Perdoar. O fundamento da vida cristã é Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida, como nos diz o evangelista João. Assim, em Cristo, nós experimentamos e adentramos a realidade da vida com Deus. Mas quando nós falamos de Jesus, quando nós falamos do convite que Ele nos faz, um dos fundamentos óbvios da vida cristã é a realidade do perdão. Jesus, ao morrer naquela cruz, morreu para que eu e você pudéssemos ser perdoados por Deus. Os nossos pecados e culpas, graciosamente Jesus entrega a sua vida para dar-nos a possibilidade do perdão. Aqueles que se arrependem, como nós vimos no primeiro episódio desta série, aqueles que abrem os seus corações, experimentam através do perdão de Deus a adoção a filhos de Deus. O texto de Romanos diz que já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ou seja, Jesus nos perdoa e faz com que o nosso caminho a Deus seja mais uma vez desimpedido. É através então do perdão que nós damos o primeiro passo na vida cristã. Nós aceitamos a cruz de Jesus, aceitamos o perdão de Jesus, o perdão do nosso Pai Celestial. E ali, mesmo indignos e não merecedores, somos recebidos como filhos e filhas perdidas, pródigos, que foram convidados a voltarem à casa do Pai. Ou seja, o fundamento da vida cristã se inicia com esta dimensão do perdão. Não é um complemento, não é um extra da vida cristã, o perdão. Pelo contrário, sem perdão é impossível nós começarmos a nossa jornada com Deus. O texto que nós vamos ter hoje por base é a oração do Pai Nosso, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 6, os versos 10 em diante. E hoje nós vamos nos focar especialmente no verso número 12, que ali então, no meio da oração do Pai Nosso, Jesus nos diz e nos orienta a orarmos dessa maneira, dizendo o seguinte: Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoado aos nossos devedores. Perdoa a nós, em outras palavras, na mesma medida e proporção como nós temos perdoado aos outros. A revolução que falta do perdão, ela tem uma grande capacidade de mudar e transformar a nossa vida. Numa primeira perspectiva, ou primeiro momento, quando eu e você nos achegamos a Deus, através do perdão de Cristo, oferecido através da cruz, eu e você somos então renovados, transformados. O relacionamento perdido e quebrado que tínhamos com o nosso Pai Celestial, agora é restaurado por meio do perdão. E este perdão, esta graça, transforma-nos inteiramente. Faz-nos novas criaturas, novas pessoas, nascemos de novo, como diz também o evangelista João, e passamos a experimentar uma vida e um novo relacionamento com Deus. O perdão revoluciona a nossa vida e abre a porta para que a gente possa experimentar o reino de Deus na sua totalidade. Mas, como cristãos, muitas vezes, e como pessoas, muitas das vezes, a realidade do perdão, um coração endurecido ou machucado por tantos assuntos sem perdoar, fazem com que a nossa vida seja uma vida desgostosa. Muitas pessoas contam e revivem dia após dia histórias, traumas, momentos, más experiências que tiveram ao longo de anos. Eu, como pastor, já ouvi muitas vezes pessoas falando com muita vivacidade, com dor, até com lágrima, de situações que as magoaram, as feriram por mais de 30 anos atrás. Mas elas estão guardadas, elas estão ali pesando no coração nosso, porque falta-nos perdoá-las. Perdão é abrir mão de guardarmos para nós, de carregarmos esse peso e genuinamente
entregarmos a Deus, confiarmos na justiça daquele que é maior do que as situações, do que é maior do que nós próprios. Não podemos nos esquecer que muitas vezes a falta de perdão faz muito mais mal àquele que está ofendido daquele que ofendeu. Muitas das vezes aquele que nos ofendeu mal sabe da ofensa que ele nos fez, mas aquele que foi ofendido carrega o peso, o trauma, a dor por anos a fio. Por isso eu e você precisamos nos libertar, nos despojar desses fardos e pesos que vêm sobre os nossos corações. O primeiro passo a dar é experimentar o perdão de Jesus. Nele, nós damos a Ele os nossos fardos pesados, entregamos as nossas almas machucadas, as nossas más experiências, e em Cristo, o perdão de Cristo, renova e transforma a nossa vida. Mas esse perdão, essa experiência, esta vida com Deus, que nós experimentamos, essa libertação e revolução que vem através do perdão, ela não deve terminar em nós. Ela apenas marca o início de uma nova jornada. E nós somos chamados então assim como nós experimentamos o perdão da parte de Deus, agora nós somos chamados a viver em perdão. Há muitas pessoas que procuram relacionamentos, pessoas, amizades, casamentos perfeitos. A procura de que não hajam falhas nem defeitos, mas todos nós bem sabemos que todo ser humano é falho, pecador e tem a sua maneira de manifestar esses defeitos. E eu e você então certamente que enfrentaremos inúmeros desafios nesse sentido. Às vezes nós pensamos na igreja e procuramos uma igreja perfeita, onde as pessoas são todas perfeitas e que dizem, tal igreja não existe, porque toda igreja é formada por pessoas como eu e você, cheias de falhas e defeitos, e que de tempo em tempo, pela falta de jeito, intencionalmente ou não intencionalmente, acabarão pisando uns aos outros, ferindo uns aos outros, e o que nos manterá a unidade será sempre o perdão. Triste é a realidade de tantos de nós que não vivenciam essa realidade, essa revolução do perdão nas suas vidas. Há muitos relacionamentos quebrados, feridos, destruídos. Mas há algo capaz de revolucionar, algo de pegar os pedaços, as cinzas, aquilo que na visão de muitas pessoas é irrecuperável, e o perdão tem a capacidade de reconstruir aquilo que uma vez foi destruído. Eu tenho uma experiência pessoal, quando eu comecei a minha jornada cristã, num dos meus momentos de oração, eu senti Deus falando comigo no seguinte sentido, que eu deveria procurar o meu pai e a minha mãe, e veio uma história, veio um momento em que eu briguei, discuti com o meu pai e com a minha mãe, e que então essa história precisava ser resolvida. E ali em oração, eu enchi-me de coragem, chamei meu pai e minha mãe para conversar, com um nó na garganta, eles sentaram, eu ali quase que a sofrer para conseguir dizer alguma palavra, mas abri meu coração e com muita humildade pedi perdão pelas minhas faltas, defeitos e atitudes que eu tinha tido. Ali em lágrimas, em abraços, aquele momento foi um momento restaurador no meu relacionamento familiar. E eu posso testemunhar que dali em diante, por causa do perdão, uma revolução começou a acontecer no relacionamento com meu pai e com a minha mãe. O relacionamento foi restaurado, renovado. Aquilo que antes era uma barreira foi deixado de lado. E para a graça de Deus, hoje há algo gostoso, algo a ser vivido com prazer, porque já não há mais aqueles assuntos pendentes por resolver. O perdão restaura. E eu e você somos chamados a passar adiante esse perdão que nós recebemos da parte de Deus. Há tantas coisas destruídas, desfeitas, há tantas coisas envelhecidas, há tantos relacionamentos machucados, mas através do perdão, Deus te dá a oportunidade de experimentar uma revolução na sua casa, na sua família, nos seus relacionamentos. É claro que nós precisaremos ter a coragem de encarar os desafios, humilharmos muitas das vezes, entregar a justiça de todas essas situações para Deus, mas como resultado certo, a nossa alma será aliviada e nós passaremos a experimentar e a vivenciar a vida em abundância que Jesus nos dá.
Toda vez que eu e você pensarmos na dificuldade de perdoar, lembremos de Jesus. Aquele que morreu na cruz, não pelos seus pecados, porque ele mesmo não havia cometido nenhum, mas foi pelos nossos pecados, pelos meus pecados. Ele injustamente foi condenado, traído, abandonado, mas até o fim, ele lembra e fala na cruz, pedindo perdão por aqueles que estavam o condenando, e ali mesmo dizia: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. As palavras de Jesus e o coração de Jesus sempre foram leves e dispostos a perdoar, não porque ele não estava certo no motivo, mas porque em tudo ele confiava em Deus, a sua justiça e a sua vida. Eu e você precisamos descobrir este segredo e vivenciar esta revolução. Que Deus transforme a sua vida e os seus relacionamentos. Oremos. Senhor, eis-nos aqui, diante desse tema tão simples e ao mesmo tempo tão profundo do perdão. Tal como o tema dessa série nos diz, Senhor, esta é uma revolução que está faltando muitas das vezes em vários dos nossos relacionamentos. O Senhor prontamente nos perdoa, mas nós por vezes somos duros, teimosos, resistentes, não queremos perdoar ou resistimos a perdoar. Mas Senhor Jesus, não deixe que nós guardemos apenas para nós aquilo que um dia nós recebemos de Ti, mas tal como um dia Tu nos perdoaste, ajuda-nos a perdoar também aos nossos irmãos. Queremos restaurar muitos desses relacionamentos, queremos testemunhar de como o Senhor nos ajudou a reconstruí-los, e a exemplo daquilo que o Senhor primeiro fez conosco, nós queremos também dizer: olha, hoje eu posso dizer-te que eu perdoo-te, porque primeiro eu sei que Deus me perdoou acima de qualquer coisa. Que você e eu possamos experimentar em Ti, ó Deus, esta liberdade, esta renovação, essa transformação. Alivia as nossas almas, cura os nossos corações, dá-nos mais uma vez a alegria do perdão e da renovação. E tira, Pai, tira por favor dos nossos corações todo o pesar, toda a mágoa, toda a dor, tudo aquilo que já há muito tempo nós deveríamos ter abandonado. E há muito tempo já viver esta revolução do perdão. Abençoa-nos no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Agora eu sei que estás a meu lado. Agora eu sei que tudo por mim tens deixado. Em Ti que encontro o amor que procuro. Perdoa o meu hesitar, ajuda-me a acreditar. Agora eu sei que estás a meu lado. Agora eu sei que tudo por mim tens deixado. Meu Senhor, meu abrigo, minha vida, meu amigo, és a razão do meu ser, não me deixes esmorecer. Agora eu sei que estás a meu lado. Agora eu sei que tudo por mim tens deixado. Em Ti que encontro o amor que
Senhor, meu abrigo, minha vida, meu amigo. És a razão do meu ser, não me deixes esmorecer.